Bom dia, graça e paz, eu espero que você esteja bem. Começamos o segundo episódio do Falando de Coisas Boas dessa semana, onde nós temos falado sobre combatendo a solidão. No primeiro episódio, a gente viu que o apóstolo Paulo se encontrou em um momento de solidão, onde ele se sentiu abandonado, mas ele se lembrou do Deus que permanece, livra e fortalece. E hoje eu quero conversar com você sobre uma história que se encontra lá em Gênesis 16, sobre a vida de Agar. Agar era serva de Sara. Abraão e Sara tinham uma promessa de que teriam um filho, mas com a demora dessa promessa acontecer, Sara tem uma ideia. Então fala para que Abraão se deite com sua serva. Abraão então se deita com Agar e Agar fica grávida. E quando ela descobre que está grávida, a Bíblia diz que ela começa a destratar Sara. Sara, então, muito brava, conversa com Abraão e ele diz para ela: olha, a serva é tua, faz o que você bem quiser. Então Sara também começa a tratar mal Agar. E quando isso acontece, Agar foge para o deserto. Naquele momento, Agar prova da solidão do deserto. Lá em Gênesis 16, no versículo 7, diz assim que o anjo do Senhor encontrou Agar no deserto. O deserto era um lugar aonde Agar estava fugindo, onde talvez ela não queria ver mais ninguém da família de Sara, mas o Senhor a encontrou no meio da sua solidão. Eu aprendo que não adianta a gente fugir, pois não existe um lugar que o Senhor não nos possa nos encontrar. O Senhor é o Deus que nos encontra no meio da nossa solidão. Assim como ele encontra Agar no seu deserto, o Senhor também é o Deus que nos encontra na nossa solidão. E quando o anjo do Senhor encontra Agar, ele pergunta para onde que ela estava indo. E Agar conta que estava fugindo de Sara. E o anjo então diz lá no versículo 11, o anjo do Senhor também disse: você está grávida e dará à luz um filho. Dê a ele o nome Ismael, pois o Senhor ouviu o seu clamor angustiado. O anjo do Senhor fala para Agar que ele tinha ouvido o seu clamor angustiado. E o mais interessante é que a gente não sabe qual foi o clamor de Agar, mas a gente sabe que Deus ouviu. E esse é o segundo ponto. O Deus que me encontra também é o Deus que me ouve. E o Deus que ouve o clamor angustiado de Agar, talvez os sussurros de angústia de Agar, mas o Senhor que também escuta os gritos da nossa alma, nossa oração, o nosso clamor, tudo aquilo que a gente tem pedido ao Senhor não passa despercebido. Pois além de ouvir, ele também interfere e dá um destino para Agar e para Ismael nos versículos posteriores. O Senhor é o Deus que nos encontra durante a nossa fuga, porque não existe um lugar que ele não nos possa nos encontrar. Mas ele também é o Deus que ouve o nosso clamor, sejam os sussurros ou os gritos da nossa alma. E logo depois que tudo isso acontece, a gente vai ver que Agar chama o Senhor de o Deus que me vê. E naquele lugar ela diz: aqui eu vi aquele que me vê. O Senhor viu Agar enquanto Agar estava no deserto. O Senhor encontrou, o Senhor a ouviu. Mas também ali no deserto e na solidão de Agar, ela fala que ela viu aquele que a vê. A solidão ela é uma grande oportunidade para a gente encontrar com o Senhor e para a gente ver o Deus que também nos vê. Então que a gente possa estar agarrado nisso, que o Senhor ele é o Deus que nos encontra em meio às nossas fugas, que não existe um lugar que a gente possa nos esconder dele, que ele é o Deus que nos ouve, os nossos sussurros e os gritos da nossa alma. E ele também é o Deus que nos vê e que a solidão ela é uma grande oportunidade da gente ver aquele que também nos vê. Que você tenha um bom dia, que você se agarre nessas verdades e a gente se encontra no próximo episódio.